Continuando o nosso estudo do livro A Loucura sobre Novo Prisma, que é um estudo psíquico-fisiológico feito pelo Dr. Bezerra de Menezes. Sugiro mais uma vez que vocês leiam os últimos minutos do vídeo anterior, porque os capítulos são grandes. Esse aqui é a 7ª parte do capítulo 2, para que vocês não se percam na leitura. Vamos lá. Não queremos fazer deste trabalho empreendido na mais pura intenção, coisa que se pareça com os contos fantásticos de Hoffmann. De tudo o que temos exposto, nada é produto de nossa imaginação ou da imaginação de alguém. Tudo tem sido ensinado pelos espíritos a quem devemos a cosmogonia que tão eloquentemente fala à razão e ao coração. Dir-nos-ão, porém, que crédito merecem esses ensinos de espíritos, eles mesmos problemáticos? Não foi exclusivamente na letra do que eles ensinaram que firmamos nossa crença. A experiência, a prova experimental, porque temos escrupulosamente feito passar cada ideia daquele ensino, é o fundamento sólido em que nos baseamos para dar a público, sob a responsabilidade de nosso nome, coisas tão maravilhosas. Da perseguição movida por espíritos desencarnados aos encarnados, o ponto mais difícil de aceitar da nova cosmogonia, ou cosmogônia, mais que, uma vez provado, explica todos os outros, fácil é ter-se a prova inconcusa. Pelos processos espiríticos, que são rigorosamente científicos, pode verificar-se o fato com o mesmo rigor experimental com que Crookes, Lombroso e outros verificaram o fato das manifestações dos espíritos. Nos dias de Bezerra, meus amigos, tudo isso era muito começo. Nos dias de hoje, a obsessão, os casos de perseguições espirituais está mais do que provadíssimo, certo? Então, isso não há dúvida sobre o fato. Bezerra vem apenas nos mostrar exemplos de realidades dos fatos do século XIX. Continuando. A respeito das perseguições, possuímos grande cópia de observações, capazes de firmarem inabalável convicção em espíritos livres de preconceitos sistemáticos e de obcecação por fanatismo. Para não alongarmos, porém, este trabalho, citaremos apenas 3 que preferimos, as demais, por estarem vivas e presentes, as testemunhas, caso alguém se abalance em impugná-las. Foi na presença do Sr. João Gonçalves do Nascimento, negociante da Praça do Rio de Janeiro, em presença de sua restabilíssima senhora, do Sr. João Coll, comandante do cruzador da alfândega Orion, e do Sr. Frederico Pereira da Silva Júnior, empregado público do Sr. Manuel Raimundo de Souza, capitão do Exército, e do Major da Guarda Nacional, Severo da Cunha Machado. Além disso, a família de Raul Couto, estudante de medicina e objeto da nossa observação, está aí para atestar a verdade. Raul Couto havia cerca de 2 anos suspendera o curso de seus estudos médicos na Faculdade do Rio de Janeiro por ter sido subitamente acometido de loucura, com a ideia fixa de suicídio, pelo que a família o aguardava em um quarto com todas as precauções. Pediram-no, depois de reconhecido que a loucura era obra de um inimigo do espaço, que fizéssemos o possível para restituir a razão ao pobre moço, e prestando-se a isso o médium de incorporação Frederico Pereira da Silva Júnior, demos princípio ao trabalho. O espírito perseguidor veio enfurecido, declarando que já fizera acabar pelo suicídio o pai Raul, e que ao mesmo fim levara o filho para vingar-se do mal que lhe fizeram na passada existência. Efetivamente verificamos que o pai de Raul acabara pelo suicídio. Longa foi a luta com esse espírito, mas, por fim, depois de muitas sessões que fazíamos semanalmente, conseguimos convencê-lo do mal que a si mesmo causara. Foi isso numa sexta-feira, e só na segunda-feira seguinte foi que pudemos ter notícia do que se passara com Raul, depois do arrependimento de seu perseguidor. Soubemos então e tivemos a confirmação pessoal do seguinte:
Na sexta-feira, pouco mais ou menos a hora em que o espírito inimigo desistiu sinceramente da perseguição, Raul, em sua casa, à distância que vai da Gamboa até onde mora, Gamboa é uma freguesia do Rio de Janeiro, ao Engenho Novo, onde trabalhávamos, talvez uns 15 quilômetros, despertava como um longo pesadelo. Chamou a mãe e mais pessoas da família, por quem se tornara indiferente. Saiu do seu isolamento e também se achou que na semana seguinte voltou aos seus estudos, por tanto tempo interrompidos, e tanto se aplicou que colheu as publicações feitas durante o ano pelo professor de anatomia da faculdade. Durante os seguintes 2 ou 3 anos, tivemos várias ocasiões de vê-lo e de reconhecer a completa integridade de suas faculdades mentais, fatos que é comprovado pela sua aprovação na faculdade. A coincidência da renúncia do perseguidor com o reerguimento das faculdades mentais é fato digno da maior atenção, e nos asseguramos que, mais ou menos rápida, mais ou menos lenta, temos sempre observado esse fenômeno desde que o perseguidor se converte. Passemos outro caso. Os jornais desta capital deram notícia de mais uma vítima do espiritismo. Vejam lá, como é dito no jornal, vítima do espiritismo. Foi o caso de ter ido à casa de uma curandeira, a esposa de um moço muito conhecido da nossa sociedade, o senhor Canorgia. E por ter saído dali louca, de não a poder ter o marido senão o hospício dos alienados. Foi, portanto, registrado por toda a imprensa da capital federal o fato de a loucura da moça e da sua reclusão ao hospício. O angustiado marido veio a nós e pediu-nos conselho. Como médico e espírita, reunidos o Dr. Antônio Luiz Saião, Dr. Francisco Leite Bittencourt Sampaio, Dr. Pedro Saião, cirurgião dentista, Tiago Bevilacqua, o negociante Pedra Richard, o guarda-livros José Augusto da Silveira Ramos, o negociante Matos Cid, nós e o médico Frederico Júnior. Fizemos a evocação do espírito perseguidor de Alice, nome da esposa de Canorgia. Veio em fúrias e inconvenientemente por tal modo que apenas adiantamos em saber que era ou tinha sido português e que a perseguia a moça por tê-lo desprezado, quando ele tinha por apenas uma louca paixão. Perseguia-a e a persegui-la-ia por toda a vida. Na sessão seguinte, 8 dias depois, tendo reconhecido que não era mais vivente, como estivera persuadido, até ali esteve mais cordato, ouviu mais arrazoado, foi-lhe dado ver o quadro de sua anterior existência, ante o qual ficou horrorizado. Agora reconheço, exclamou, que ela teve razão de sobra para me repelir. Reconciliado, pois, retirou-se de nosso meio, e desde aquele dia Alice começou a manifestar melhoras, até que aos poucos recobrou a razão, saiu do hospício e voltou à sua casa, onde vive perfeitamente há 6 anos, com o marido e os filhinhos, sem mais sombras de perturbação mental. O fato de não ter a razão imediatamente voltado, e sim apenas despontado, logo que cessou a pressão, foi devido aos fluidos maus do perseguidor, que levam mais ou menos tempo para ser eliminados, segundo o grau de receptividade moral do perseguido. Apesar de retirada a causa, não cessou logo o efeito, porque o efeito já estava bem gravado e precisava de tempo para se desfazer. Isto é uma lei patológica que não nos cabe aqui desenvolver. O terceiro fato é incompleto, mas dá à luz a questão que o referimos a outros. Antônio José Bruno, porteiro da Escola Municipal de São José, nesta capital, tem um filho de seu nome, que trabalhava como marceneiro numa fábrica de móveis da Rua da Conceição. Um dia, fomos procurados pela mulher de Bruno para acudirmos ao rapaz, que se tornara intolerável, procurando rixas com as pessoas da família e, ultimamente, fazendo atos de rematada loucura. O dia seguinte era o de nossos estudos experimentais, pois, desconfiando da existência de uma influência estranha, dissemos à mãe do rapaz que o trouxesse naquele dia, às 10 horas da manhã, para que o examinássemos antes da sessão, que era às 4 horas da tarde. Veio com extraordinária relutância, veio por nos dever respeito e obediência, em razão de sermos antigo médico da família, que o vimos nascer e crescer. Veio, mas
Aproveitamos o tempo, moralizando-o principalmente ao seu perseguidor, que não tivemos dúvida sobre a sua presença ali. Em meio daquele trabalho, entrou na sala, onde se achava conosco o comendador Domingos Gonçalves Pereira Nunes, o médium Brito Sarmento, que, mal foi tomado uma cadeira sem saber do que se tratava, foi acometido pelo espírito com tal fúria que, se não fora Brito, médium perfeitamente desenvolvido, teria sido tomado. À hora da sessão, tendo o rapaz voltado para casa, reuniram-se na sala dos trabalhos o doutor João Batista Maia de Lacerda, comendador João Gonçalves Pereira Nunes, Lourenço Rodolfo de Ataíde, professor e outros. O médium Brito recebeu o espírito, que antes quisera tomá-lo de surpresa, o qual começou dizendo-nos: venho pagar-te o sermão, que hoje de manhã. Não houve argumento que não houve razão, não houve esforço que abalasse o infeliz. Firme como uma rocha, deu-nos o seu ultimato. Não há poder capaz de suspender a minha vingança. Há, respondeu-lhe pelo médium Lacerda, um espírito superior. Há de o poder da justiça do Senhor, que, em vista da humildade com que a tua vítima tem sofrido tua perseguição, retira-o da tua ação, para não mais poderes fazer-lhe mal. Fazendo juras de mostrar o seu inquebrantável poder, saiu o perseguidor. Mas o caso foi que o perseguido apresentou-se-nos 5 dias depois, em perfeito estado mental, e disse-nos que vinha agradecer a cura e que dali seguia para a fábrica, onde já havia retomado o seu lugar. Dissemos que esta observação não foi completa, porque temos sempre conseguido a reconciliação da vítima com o algoz, o que nos foi impossível neste caso. Entretanto, também dissemos que dela ressaltava muita luz e que se patenteia pela comparação com as duas anteriores. Do que fica exposto, resulta que a alma se relaciona com o corpo pelo perispírito, que é este que transmite a um as impressões e a outro as volições, de que ele dá aos espíritos desencarnados a forma e caracteres do corpo que tiverem. Por este modo, fica, no presente capítulo, satisfeita a quarta interrogação na introdução, como no capítulo precedente, que foram primeira, segunda e terceira. O que, porém, sobreleva do que nos ocupou nesta parte de nosso trabalho é a evolução dos espíritos que aí deixamos longamente descrita, o que põe em relevo o seguinte notável fato. O mesmo caráter moral do ser humano nesta vida é o do seu espírito na outra vida. Daí a seguinte conclusão: assim como na terra os bons espíritos nos chamam para o bem, os maus para o mal, assim, no espaço, os bons e os maus agem sobre nós por meios fluídicos. Vivemos, pois, cercados de amigos e de inimigos que atuam sobre nós, em bem e mal conosco. Com isto, queremos fazer bem patente que os inimigos invisíveis não se diferenciam dos visíveis na sanha do seu ódio, senão quando os meios que empregam para satisfazê-lo. A influência maléfica dos primeiros, se não sabemos ou não tentamos rebater por procedimentos em tudo reto, é pela energia da nossa vontade. Toma tal império sobre a nossa alma que a domina e dirige como um autômato. É isso que se chama obsessão, de que temos que tratar no seguinte capítulo. Concluímos aqui o seguinte capítulo, onde Bezerra nos deixou claro a influência daqueles que não estão mais no corpo físico. Importante observar que esses espíritos só têm poder sobre a pessoa que tem vibração similar. Aqueles que têm ódio no coração são mais facilmente tolhidos por esse tipo de espírito. Então, meus amigos, orai e vigiai, como ensinou Jesus. Vamos tomar atento para o nosso comportamento, as nossas emoções, que tipo de pessoa somos. Sempre achamos que nós somos bons, sempre achamos que nossa parentela é boa. Precisamos ter olhos de ver. Concluímos aqui o segundo capítulo e vamos adiante com os nossos estudos. Por hoje é só, abraços e até breve.